Olá, olá a todos, olá a todas, muito boa noite. Hoje eu vou explicar passo a passo, as 7 causas da depressão, tá? Já adianto para vocês, depressão não é causada por diminuição de serotonina. Isso é mentira. Mentira que eu digo assim, isso é informação desatualizada. Isso é informação que está pelo menos 10 anos atrasada. Isso é da década de 90, 80 e 90. Depois da década de 90, a gente já caiu por terra essa ideia da serotonina, mas muita gente ainda fala de serotonina. Poxa vida, eu vejo muito médico, principalmente quem não é psiquiatra, que pede serotonina. Hoje mesmo, né, um paciente falou: olha, doutor, o médico pediu para mim, o meu nutrólogo, não sei, meu endócrino, pediu serotonina, provavelmente, né, ele não sabe, e veio baixa no sangue. Não tem nada a ver, não tem a menor utilidade isso. Não é por diminuição de serotonina, por isso que muita gente fala, né? Ainda tem essa lenda, essa fake news, né? Digamos, essa desinformação de que depressão é devido a uma diminuição de serotonina. Se você aumenta a serotonina, você melhora. Se fosse assim, pessoal, era só a gente dar serotonina, era só a gente dar antidepressivo para todo mundo e todo mundo melhorava. Não é isso, tá? Não é isso que causa depressão. A falta de serotonina é uma consequência, não é a causa da depressão, pessoal. Então, vamos mudar essa informação. Vocês vão saber isso de uma forma organizada. Então, eu identifiquei aqui as 7 causas, eu organizei esse conhecimento, porque as informações são muito espaçadas. Então, eu organizei de uma forma muito clara, muito prática, para vocês saberem, e divulguem isso, pessoal, por favor, porque eu já vou explicar direitinho para tentar juntar todas as informações. Então, hoje a gente vai ter digamos, um apanhado completo do que causa depressão, tá? E para falar sobre isso, eu vou contar a história, né? Vou começar contando uma história de uma paciente minha. E eu gosto das histórias porque elas dão uma coisa mais palpável, né? Não fica uma coisa vaga, fica uma coisa real. Eu sempre mudo alguns detalhes das histórias para preservar o sigilo. Então, eu não conto exatamente, eu mudo o nome, mudo alguns detalhes da idade para preservar o sigilo, mas, digamos, o tema geral, o conteúdo geral dessa história, ele é preservado e muito provavelmente essa história pode ser parecida, igual nunca é, né? Não existe uma pessoa que é igual a outra, assim como não existe uma depressão que é igual a outra, mas é possível que você se identifique com alguns elementos dessa história, tá? É muito importante que vocês me ajudem a fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Compartilha com seu amigo, com seu parente, com seu tio, com o seu primo, com o colega do trabalho, com o seu filho, com a sua filha, de repente que não mora com você, tá? Vou começar contando esse caso da minha paciente, que pode ser que você se identifique com algumas partes, claro que não com tudo, mas talvez isso possa fazer sentido, né? Essa é uma paciente que eu atendi faz algumas semanas, eu vou dar o nome de Joana para ela, não é esse o nome real, mas enfim, só para a gente contextualizar. Ela tem 35 anos, ela é advogada, é uma advogada tributária, se eu não me engano, ela é subespecializada nessa área tributária. Ela é de São Paulo mesmo, quem é de São Paulo aqui, ela mora num bairro muito bacana, um bairro onde tem o centro comercial, tem vários bancos, várias pessoas do mercado financeiro, que é o bairro do Itaim Bibi, é um bairro muito bom, bairro caro, assim como todo lugar em São Paulo, mas um bairro onde tem esse centro, né? Esse centro financeiro, né? Como se fosse ali a Wall Street de São Paulo, ali tem vários prédios muito grandes e muitos bancos, muitas corretoras. Então é um bairro muito movimentado e um bairro, digamos, muito agitado do ponto de vista de trabalho. E ela morava sozinha, ela mora sozinha. Ela é de São Paulo, a família dela é de São Paulo. Ela tem um irmão mais novo, 7 anos mais novo, né? Então ela me contou, a Joana, que era super bem apresentada, pessoa super inteligente, fala muito bem, vocabulário muito bom.
E ela me contou, então, falando a linha do tempo dela, né? Então eu sempre gosto de construir uma linha do tempo, porque aí a gente consegue vendo a ordem com que cada coisa foi acontecendo, a gente organiza o raciocínio. Então eu sempre gosto, né? Quem já foi atendido por mim, eu sempre desenho a linha do tempo e eu vou montando junto. Às vezes a gente vai e volta, mas isso dá um panorama muito interessante para a gente poder traçar um raciocínio, né? Ter uma visão geral do que está acontecendo. Então ela me contou que, desde criança, ela é a filha mais velha, né, da família, ela sempre foi muito sensível. Ela conta que ela sempre chorava muito fácil, né? Então ela tinha uma facilidade para chorar, qualquer coisa assustava ela. Ela tinha muito medo das coisas, medo de trovão, medo de cachorro, medo de escuro. Ela era um pouco tímida, não chegava a ser muito tímida, mas ela era um pouco mais envergonhada, principalmente quando ela ia conhecer tanto crianças da idade dela, como outras pessoas mais velhas. Ela ficava bastante tímida, depois ia se soltando devagarinho. Ela lembra que ela ficava muito doente, então ela tinha muito resfriado, ela estava todo o tempo com o nariz entupido. Ela lembra da infância dela com o nariz entupido. E, bom, ela morava, né, em São Paulo, o pai dela era engenheiro, um engenheiro civil, e a mãe dela era nutricionista. Na verdade, então, durante a infância, ela lembra que ela via muito pouco o pai trabalhava muito, a mãe atendia, mas tinha mais flexibilidade nos horários. Então a mãe pegava ela na escola, a mãe fazia lição de casa com ela, o pai era mais fechado, não era muito de demonstrar afeto. Então ela lembra que ela via pouco o pai, né? O pai tinha uma figura mais brava, né? Muito alto, pelo que ela contava. Bom, e aí ela foi indo, né? Ela sempre boa aluna, estava ali se alfabetizando, e aí com 7 anos ela estava começando a se alfabetizar, mas, enfim, sempre estudiosa, super comportada. Quando ela tinha 7 anos, a mãe dela ficou grávida do irmão dela. E aí teve a gravidez do irmão, e aí quando a mãe teve o filho, né? Quando teve o parto, o fato é que ela conta que a mãe dela entrou numa depressão pós-parto muito grave, muito importante, que demorou para melhorar. Ela lembra que a mãe voltou, né, da maternidade, tinha um bebezinho, que era o irmão dela, só que a mãe, ela estava muito mal, a mãe não falava direito, às vezes ficava meio agitada, meio agressiva, não conseguia cuidar, e ela lembra que essa época foi muito conturbada. A avó dela teve que voltar para morar com eles. Por quê? Porque o pai dela tinha que continuar trabalhando, a mãe não conseguia cuidar do irmãozinho dela, porque ela estava numa depressão importante, sem energia, ela não se alimentava direito, e aí a avó teve que vir, e aí a avó tinha que cuidar tanto da mãe, que estava nessa depressão pós-parto, que demorou para melhorar, e cuidar do irmãozinho dela. Então ela ficou meio que colocada de lado. Ela era o centro da família, né? Basicamente, a única filha, e todo o afeto da mãe meio que sumiu. A avó não tinha tempo para dar atenção para ela, e o pai, ele já não tinha essa postura muito afetiva, ele era muito rígido, e ele nunca foi muito carinhoso, né? Nunca teve essa questão do ímpeto dele de demonstrar afeto, uma questão da personalidade. Ela lembra que ela se sentia totalmente excluída nisso. Ela foi do céu ao inferno, né? Ela até ficava meio culpada de falar, mas assim, a vida dela estava toda perfeita, nasceu o irmão, catástrofe. E aí ela ficou sem atenção. O único momento em que ela recebia alguma atenção, ela lembrava, era quando ela tirava boas notas, né? Porque ela era muito estudiosa e ela estava se alfabetizando, começou a ter as provinhas e ela começou a ir muito bem. E aí o pai dela valorizava muito isso, ele elogiava ela, a avó elogiava, e era basicamente o único momento onde ela sentia que ela tinha algum espaço na família, porque a família estava voltada, o pai para o trabalho, a avó para cuidar da mãe, do filho, e meio que ela sobrou. Isso durou alguns meses, né? A mãe demorou um tempo para melhorar. E, bom, aí com o tempo,
A mãe foi recuperando, e aí a coisa foi caminhando, e ela foi notando que ela ficava cada vez mais ansiosa antes das provas, na escola mesmo, no ensino fundamental, na quinta, sexta, sétima, oitava série, no colegial também. Ela ficava cada vez mais nervosa, mais pressionada, porque ela era uma boa aluna, só que ela tinha a pressão de ter que continuar sendo. Então, ela me conta que desde ali dos 11, 12 anos, ela começava a ficar muito ansiosa para estudar e para aliviar a ansiedade, ela comia muito doce, muita bolacha recheada. Ela falou que antes das provas ela acabava com um pacotinho ali de passatempo, né? Que tinha, e ela adorava, ela comia, porque ela falava que aquilo aliviava e dava mais energia para ela estudar. E aí ela foi, enfim, né, passando super bem, tinha aí alguns amigos, tinha os namoradinhos, ok, mas muito ansiosa, e ela prestou o vestibular logo com 17 anos, assim que ela terminou o segundo grau, e com 18 anos ela passou na faculdade de Direito aqui da USP, no Largo São Francisco, mais concorrida, né? Conheço muito faculdade de Direito, mas uma faculdade de Direito muito famosa, muito difícil de entrar. E aí, quando ela passou, ela fala que ela sentiu como se um peso tivesse saído dos ombros dela, né? Ela falou que ela sentiu como se ela tivesse autorização para relaxar um pouco, né? Porque já cumpri a minha parte aqui, né? A família ficou feliz, enfim, a família ficou muito orgulhosa dela. E aí ela contou que nos primeiros anos tinha as provas e tal, mas assim, tinha muitas festas, muitos happy hours, cervejadas, enfim, tem mesmo, né? A faculdade tem esse ambiente, principalmente no início, e ela começou a beber muito nesse período. Então, ela falou que os 2 primeiros anos da faculdade, ela bebia muito álcool e, enfim, várias vezes passou mal, não conseguia, enfim, se voltar para casa, alguém tinha que ajudar ela, começou a fumar maconha também, que tinha muitas pessoas lá que fumavam no centro acadêmico, então ela falou que tinha bastante uso de álcool e maconha, e aí no final da faculdade, quando ela tinha que estudar mais para terminar, para prestar estágio, ela voltou a ficar ansiosa e ela tinha alguns episódios de compulsão alimentar nesses momentos mais de estudo. E aí o que ela fazia? Ela usava uma Ritalina que ela pegava sem receita, porque lá, enfim, o pessoal conseguia de alguma forma, o mercado negro, então ela tomava Ritalina para estudar e para não ter fome, para não ter que comer muito antes das provas. Bom, e aí ela passou, né, terminou a faculdade, ela entrou num escritório de advocacia muito renomado aqui em São Paulo, um dos melhores escritórios. Ela, enfim, né, ficou, ao mesmo tempo, ficou um pouco orgulhosa, mas não deu um alívio, porque ela já teve que começar a trabalhar e o volume de trabalho era muito intenso, muita cobrança. Ela ganhava bem, conseguiu, né, morar sozinha, estava lá comprando o apartamento dela, mas muito trabalho. E ela tinha umas amigas da faculdade, só que cada vez ela conseguia ver menos as amigas. Ela começava a fazer atividade física, ela gostava, né? Ela jogava vôlei, aí depois ela fazia ciclismo, só que cada vez ela foi conseguindo fazer menos isso, e várias vezes ela falava que era um ritmo muito intenso, ela tinha que virar à noite, às vezes, para fazer um processo, fazer uma petição, enfim, se desse algum problema em alguma coisa, o pessoal ligava para ela muitas vezes às 10 horas da noite, então ela não tinha horário, né, de trabalho, horário para ficar em casa, então ela foi deixando de lado essas coisas que ela gostava de fazer para se divertir, mesmo o vôlei que ela gostava de jogar, a parte de andar de bicicleta que ela gostava de fazer, ela saía no happy hour com os amigos e meio que era só isso, né? Então ela saía, bebia à noite com os colegas de trabalho, né, via as amigas de vez em quando e trabalhando muito intensamente. Bom, e aí ela falou que ela era solteira, falou que teve alguns relacionamentos, mas não deu certo, ela até se culpava porque falava que ela, enfim, só sabia trabalhar, colocava o trabalho sempre em primeiro lugar e não tinha muita paciência, e os homens falavam para ela que ela não tinha muito afeto, que ela não conseguia dar atenção que as outras pessoas pediam, e ela se sentia culpada por isso, mas enfim, nesse ritmo intenso. E aí
aconteceu agora a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Ela se afastou, obviamente, dos colegas de trabalho, então os happy hours foram cessados, ela continuou tendo que trabalhar bastante, o pouco que ela conseguia, às vezes, andar de bicicleta, ela já não podia mais, e o pai dela, que era idoso, já tinha mais de 80 anos, ele pegou Covid e ele faleceu. Ele faleceu há 2 meses atrás, né? Ele foi internado, ele já tinha problemas de saúde, vários problemas, e ele acabou falecendo. E aí, o que aconteceu? Né? O pai dela faleceu há 2 meses atrás, ela foi ter que organizar, porque, enfim, toda a questão de velório, sepultamento, questões legais, inventário, porque ela era advogada, então o pessoal da família colocou isso na responsabilidade dela, e ela começou a ter várias noites de insônia. Ela dormia, só que ela acordava no meio da noite, às vezes sentindo um aperto, um bolo aqui na garganta e não conseguia mais voltar a dormir. Junto com isso, ela começou a perceber que ela estava ficando cada vez mais cansada, mais sem energia. Ela não conseguia mais se concentrar, pensar no trabalho. Ela falou, puxa, é muita coisa. E ela tirou 1 semana de folga, né? Ela tinha muito tempo acumulado, ela não tirava folga, ela tirou 1 semana de folga. E ela falou, não, aí dá tempo de eu organizar isso tudo, de eu descansar, voltar. Só que aí, quando ela voltou, ela não estava conseguindo ter pique, ter energia, ela não conseguia se concentrar para fazer as petições, os processos que ela tinha que fazer. Ela sentia que a cabeça dela estava lenta, ela não tinha, digamos, clareza mental, estava tudo uma nuvem, tudo meio embaçado. Ela achou até que estava com problema de visão, mas parece que a mente dela estava embaçada. E ela começou a sentir muita culpa por não estar conseguindo trabalhar, mas ao mesmo tempo ela começou a pensar, poxa, mas eu só sei trabalhar na vida, eu nunca soube fazer outra coisa, eu nunca tive outra qualidade, eu nunca soube me divertir, me relacionar, e agora nem trabalhar eu sei, eu sou uma pessoa que não tem nenhuma qualidade, eu não sirvo para nada. E ela começou a sentir que ela era totalmente inútil, que ela não tinha qualidades. Ela falou, não consigo trabalhar, não consigo me divertir, não sei me relacionar, eu sou um peso, eu não sirvo para nada, eu sou inútil. E eu sempre fui assim, eu nunca vou conseguir fazer nada certo. E ela foi ficando cada vez com menos energia, começando a procrastinar tarefas para entregar, então relatórios, pedidos, processos, ela não conseguia e ela adiava, e ela se sentia culpada cada vez que ela adiava, e aí ela bebia para aliviar a angústia, aliviar a culpa, para conseguir dormir, e comia mais para dar concentração, para ela tentar fazer os processos, só que ela não conseguia, e ela se achando a pior pessoa do mundo que não consegue ter uma habilidade. E quando ela me procurou, ela falou que ela não estava conseguindo trabalhar, ela não sentia que ela tinha nenhum valor, ela estava sentindo muita angústia, muito aperto aqui, estava apertando, e ela não tinha forças para nada, nem para trabalhar, ela não tinha forças para tomar banho, ela tinha ficado 2 dias sem tomar banho, sem lavar o cabelo, e ela não sabia o que estava acontecendo, tinha feito todos os exames e estava tudo normal. Bom, esse é um quadro de depressão. Veja bem, nem falei que ela tinha tristeza. Por que ela não falou tristeza para mim? Ela não tinha energia, ela não tinha concentração, ela tinha angústia, ela não dormia, ela comia mais doces, ela tinha piora de rendimento, ela não tinha força para se cuidar. Esse caso eu achei muito bacana porque ele ilustra muito bem essa questão da depressão. Então eu já adianto para vocês uma coisa que eu sempre falo e é muito verdade, tá? Quem fala que depressão é causado por trauma, ou é causado por serotonina, é causado por fraqueza, que é a pior coisa do mundo, enfim, quem dá um único motivo, qualquer que seja ele, para que uma pessoa tenha depressão
essa pessoa que está fazendo isso está te enganando. Por quê? Porque essa pessoa não deve ter tratado ninguém com depressão de verdade. A pessoa não conhece depressão, ela não trabalha com isso. Tá? Quem fala que é porque a pessoa precisa pensar positivo, ou ela tem uma crença, ou ela come coisas que não são saudáveis, ou ela é sedentária. Quando a pessoa te dá um único motivo, cortisol, é hormônio, a pessoa te dá um único motivo e dá uma única solução, essa pessoa nunca tratou ninguém com depressão no dia a dia. A pessoa leu, a pessoa viu vídeos, a pessoa, enfim, teve cursos, mas a pessoa nunca tratou de verdade, a pessoa não trabalha com isso. Por quê? Porque a depressão ela tem essas 7 causas. Precisa ter todas as causas? Não, mas é comum que uma grande parte delas, das pessoas com depressão, tenha isso, tá? É claro que cada um tem uma questão específica, mas é muito, muito, muito comum que essas causas estejam presentes, né? Então, vamos falar passo a passo usando este exemplo, né, que eu dei para vocês. Então, a primeira causa, e vocês vão ver que assim, como tem várias causas, a gente precisa ir mudando elas. Aí eu vou falar quais causas que a gente consegue mudar e quais causas que a gente não consegue, mas a grande maioria a gente consegue mudar. Isso é uma boa notícia. Então, a primeira causa é o quê? É genética. Então, existem alguns genes, não é um gene só, são vários genes, eles têm que somar. Então, a gente tem que ter um pacotinho de genes, tá? Que fazem com que a gente seja mais predisposto, é como se fosse um terreno, né? A gente está plantando, né? Como se fosse plantando a depressão, né? Vamos dizer assim, plantando uma erva daninha. Precisa ter um solo, né? O solo não é só o solo que vai fazer a planta crescer, mas se não tiver o solo, aí não vai mesmo. Então precisa ter o solo e precisa ter a semente, que é a genética. Só isso não é suficiente, mas a genética, ela faz diferença. Então, no caso dessa paciente, ela tinha. Por quê? Porque ela tinha a mãe com depressão. Então, ela tinha a mãe que teve a depressão. E se você tem um dos seus pais, né? Então, um dos pais com depressão, você tem 2 vezes mais risco de ter depressão. Se você tem um dos pais e um avô com depressão, você tem 3 a 4 vezes mais risco de ter depressão. Então, a genética é importante? Mas não é a única causa, certo? 2, eventos de estresse na infância. Mas é qualquer estresse na infância? Então quer dizer, poxa, eu tenho um filho, quer dizer que o meu filho, então, poxa, eu não posso fazer com que o meu filho tenha nenhum tipo de estresse, a minha filha não tem, meu Deus, que agora? Não, nada disso. O estresse é bom a gente ter dificuldades na infância, é bom a gente ter dificuldades e a gente desenvolver habilidades para superar. Se a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente não consegue desenvolver as ferramentas para lidar com elas, e isso vai deixar a gente menos preparado para a vida adulta. Só que veja bem, tem estresse e estresse. Esse daqui é um estresse tóxico. O que é um estresse tóxico? É ameaças ou agressões persistentes com a sensação de pouco afeto, de pouco acolhimento. O afeto, a conexão afetiva, ter outra pessoa que vem dar um beijinho no nosso machucado, que abraça e fala que tudo vai dar certo, isso é um antídoto para o estresse. E isso ensina o nosso cérebro que a gente dá conta, que aquela dor, ela existe no mundo, mas ela não é insuportável. Então, ter outra pessoa, nosso cérebro foi feito para isso é biológico, isso é evolutivo. Ter alguém que vai lá dar um beijinho no machucado quando a gente
cai e rala o joelho, é fundamental. Ter alguém que está lá e mostrando para a gente que a pessoa está lá, que ela se importa, que você não está sozinho e que alguém vai estar junto com você para atravessar a dificuldade é fundamental. Por quê? Porque senão começa a haver um aumento constante de cortisol e começa a ter o quê? Começa a ter alterações cerebrais. Então aqui é o cérebrozinho que eu sempre desenho, que é a parte da frente e a parte de trás. Então, se a pessoa tem a genética, ela começa a ter situações de estresse. É claro que cada um vai ter a sua. Não tem como a gente comparar sofrimento. Uma pessoa que foi abusada fisicamente, uma pessoa que foi abusada sexualmente, isso é um estresse extremamente importante. Agora, cada pessoa pode sentir isso. No caso dessa paciente, não teve nada, digamos, tão agressivo assim quanto um abuso físico, um abuso sexual ou uma negligência, mas ela passou por uma situação em que as fontes de afeto dela foram totalmente tiradas de uma hora para outra. Foi culpa dos pais? Não foi, foi uma fatalidade, foi um adoecimento. Então, que tipo de estresse aqui pode estar presente? Cada um tem a sua história e a gente não precisa comparar sofrimento, tá? Porque o nosso sofrimento é o maior do mundo, porque é o que a gente conhece. Tá? Então, eu não vou comparar a minha infância com alguém que está na África e falando, então não tenho direito de estar sofrendo porque eu fui criado ali, tinha comida, a pessoa que estava na África, olha lá. Isso é besteira, tá? Cada pessoa vai sentir aquilo que ela está vivendo. E nesse caso, poxa, você vai olhar, você está na pele dessa pessoa, na história dela, bom, pelo menos dá para entender que teve uma retirada abrupta de afeto. A menina ficou sozinha de uma hora para outra, não teve ninguém, pelo menos na percepção dela não teve, não foi culpa de ninguém que teve esse acolhimento. Então, que situações são comuns, né? Mas não as únicas. Então, abuso, negligência, ou seja, pais que realmente ou estão doentes ou não dão atenção para a criança de uma forma deliberada, quando tem morte de um dos pais, isso é um fator importante, quando tem doenças graves na família, nesse caso teve o adoecimento da mãe, foi uma depressão aparentemente muito importante. Então, isso vai fazendo com que o cérebro seja bombardeado por cortisol constantemente. O afeto, o acolhimento, ele estimula outros hormônios que anestesiam esse cortisol. Mas se ocorre isso, o que acontece? A amígdala, que é o centro do perigo no cérebro, a amígdala cerebral, não a amígdala da garganta, essa amígdala começa a ficar aumentada. E o que acontece? Uma outra área chamada de hipocampo, que regula a emoção, essa área fica diminuída. Como assim regula a emoção? Faz a gente sentir as coisas ruins e sentir as coisas boas. É importante que a gente sinta tudo, mas que a gente tenha uma sensibilidade maior às coisas boas, e as coisas ruins a gente sinta, mas passa. Aqui, a amígdala aumenta de tamanho quando a gente sofre esse tipo de estresse constante e quando a gente tem a genética. O hipocampo diminui de tamanho, pessoas com depressão têm hipocampo, o tamanho deles é menor. Mas calma que com o tratamento ele aumenta de novo. Por quê? Ou seja, os neurônios eles não se formaram. Então a pessoa está muito sensível a ameaças e pouco sensível a coisas prazerosas. Prazeres pequenos já não dão tanta vida para ela. Então ela fica muito mais sensível às coisas ruins do que às coisas boas. É como se o nosso paladar mudasse. A gente fica só sensível a coisa azeda e coisa ácida, coisa ruim, coisa boa a gente não sente. Imagina isso. Né? A gente tem um paladar que a gente não sente nada gostoso, a gente só sente o gosto ruim. Isso é uma coisa muito ruim, né? Isso vai minando a nossa energia. Então isso já começa a acontecer frente a isso daqui. Mas calma que não é só isso, tá? O que acaba acontecendo? Então, a gente vê que um outro fator causal é o desenvolvimento de crenças centrais
negativas. Então, através dessas experiências, com essa mudança cerebral, é como se cristalizasse, como se plantasse no cérebro da gente, quando a gente é criança e adolescente, uma semente de uma crença. Uma crença, por que é crença? Porque é algo que não é racional. A gente percebe aquilo. Isso, a crença, ela é fora da realidade, é uma crença falsa. É uma crença que não está avaliando todos os aspectos, é uma crença que só vê a parte negativa. E na depressão começa a ter uma crença que ela fica muito forte. Todo mundo pode ter um pouquinho, mas na depressão a crença ela fica tomando conta de uma área muito grande desse nosso solo, né? Do terreno cerebral. E normalmente essas crenças centrais que vão se desenvolvendo, que são regras que nós fazemos, que nós criamos sobre o mundo e sobre nós mesmos, tem a ver com o quê? Tem a ver com uma regrinha de que eu sou inferior. Ou uma crença de que eu não tenho importância. Ou uma crença de que eu não sou capaz. Uma crença de que as pessoas são ruins. De que o mundo é sempre injusto. Ou uma crença de que eu tenho que ser perfeito e muito competente para conseguir ser valorizado. Se eu for quem eu sou, normal, ninguém dá bola para mim. Isso começa o quê? A se cristalizar e fica muito forte, mesmo que depois o mundo mude. Então isso começa a ficar muito forte, por quê? Porque essa alteração cerebral faz com que essa crença ela seja ali, ó, plantada e fique com raízes muito fortes. E a gente começa a agir de acordo com isso. Que mais que começa a fazer parte desse quebra-cabeça da depressão, né? Então são 7 peças para montar o quebra-cabeça da depressão. Que mais? A gente tem o quê? Hábitos tóxicos. Que tipo de hábitos tóxicos começam a lesar o nosso cérebro? Uso de álcool, insônia ou dormir poucas horas, sedentarismo, alimentos inflamatórios, tudo. Que mais aqui, ó? Solidão, falta de vínculos afetivos, isso são hábitos tóxicos que vão atacando, vão modificando a nossa mente. Então, quando tem isso, aí soma com álcool, com diminuição de horas de sono, momentos de insônia, sedentarismo, alimentos inflamatórios, alimentos com açúcar refinado, com carboidrato simples, falta de contato afetivo, poucas horas de descanso, pouca luminosidade, tudo isso tem muita relação. E isso faz com que? Faz com que altere o nosso cérebro de novo. Então, o cérebro, ele já estava o quê? Ele já estava com a amígdala aumentada, estava com o hipocampo já diminuído, e aí, com todos esses hábitos e com essas crenças, começa a diminuir a função do nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal tem a ver com a parte de concentração, com a parte de, digamos, ele inibe, ou seja, ele inibe a amígdala. Ele fala, amígdala, fica quieta aí, não é hora de ficar gritando, não, quieto. Né? Agora é hora de se concentrar, agora é hora de fazer outra coisa, fica quietinha aí. Já entendi que tem perigo no ar, né? Porque a amígdala fica gritando, perigo, 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 perigo. Quieto, fica aí, agora tu precisa fazer outra coisa. Não, peraí, ó. Então, fica quieta, amígdala, vou olhar para onde que eu vou. Então, ele toma as decisões, ele organiza os pensamentos, ele tem a motivação, ele controla impulsos, fala, não, peraí, agora eu não vou beber porque eu tenho outras coisas que são mais importantes para mim. Mas essa parte começa a ficar diminuída devido a tanto essas crenças fazem a gente agir de uma forma não saudável. E a gente começa a ter um padrão tóxico.
E aí vem o número 7, que é o quê? Que é um gatilho. Aí vem um gatilho, ou seja, o terreno tá todo armado e aí vem um gatilho. Que gatilho costuma... Quais os gatilhos que costumam causar depressão? Não é só isso, mas isso é comum. O que a gente vê? Perda de emprego. Então eu falo, então quer dizer que perda de emprego deixou a pessoa deprimida? Pera lá, né? Se fosse assim, poxa vida, né? Todo mundo que perdia emprego estava deprimido, a gente pegava todo mundo deprimido, arrumava o emprego e curava a depressão. Isso é besteira, né? Por quê? Porque precisa ter esse terreno armado aqui, senão não. Então isso daqui foi o quê? Foi a faísca quando estava todo aquele barril de gasolina bem armado ali. Aquele barril estava cheio, então a pólvora estava toda ali armada, ou seja, estava faltando só a faísca. O que mais? Diminuição da conexão afetiva. Então a pessoa perdeu muita conexão afetiva. Então, imagina que a pessoa tem aqui, mas ela tem alguns vínculos. Puxa, tirou de uma hora para outra. O que mais? Alterações hormonais. O quê? TPM, ciclo menstrual, menopausa às vezes, alterações de tireoide, mas aí às vezes mesmo depois que corrige a tireoide a depressão continua. Por quê? Porque aquilo lá foi só um gatilho. Aqui explica por que as mulheres têm 2 vezes mais depressão do que os homens. E isso não é porque eu sou machista, porque a gente é sexista, não, isso é estatístico. Por quê? Porque as mulheres elas têm mais flutuação hormonal do que os homens, e então elas têm esse gatilho aqui muito, muito mais intenso. É dos hormônios? É dos hormônios. Por quê? Claro, tem outras coisas. As mulheres elas têm outras obrigações, têm outras, digamos, outros ataques sociais que os homens não têm. Agora, os hormônios, eles são realmente o que faz a diferença para as mulheres serem mais suscetíveis. Por quê? Porque as mulheres têm 2 vezes mais depressão do que os homens na idade entre a primeira menstruação e a menopausa. Antes da primeira menstruação, em crianças, tem depressão? Tem. Homem e mulher, mesma proporção. Depois da menopausa, homem e mulher, mesma proporção de depressão. O que faz a mulher ter 2 vezes mais é entre a menstruação e a menopausa, ou seja, quando tem a montanha-russa dos hormônios. E aí vai me falar, então quer dizer que a minha depressão é causada pela TPM? Não, não. Por quê? Porque isso daqui é o gatilho. Mas tem todo esse quebra-cabeça armado para a gente... falta só aquela peça. Então isso daqui é uma peça, é aquela peça final, mas tem que estar o quebra-cabeça ali todo já montado para aquela peça fazer a diferença. Então isso é muito importante para a gente entender, porque senão a gente fica procurando inimigos e gastando a nossa energia lutando contra os inimigos errados. Né? A gente fica colocando explicações muito bobas, muito simplistas, que não ajudam em nada a gente a melhorar. Né? O que mais que pode servir como gatilho? Divórcio. Ou término de relacionamento. Aposentadoria. É um gatilho para muita gente. Luto. Falecimento. É um gatilho importante. Problemas de saúde. Problemas de saúde é um problema para muita gente. A pessoa começa a descobrir que tem um nódulo no seio, a pessoa descobre que tem uma massa aqui no pescoço, que tem, enfim, a carótida está mais estenosada, está apertada, tem um sopro, enfim, tudo isso mexe. E uma coisa que é fundamental, insônia. A pessoa começou a não dormir, começou a inverter, arrumou um emprego que tem que trabalhar à noite. Isso aqui, às vezes, é a peça que estava faltando. E aí, o que acontece? Uma vez que começa isso, aí é como se fosse ali, ó, é a faísca. Aí começa o incêndio. Aí muita gente fica tentando ver as causas aqui. Fala, mas foi por conta disso, foi por conta da minha mãe, foi por conta do que eu penso. Meu Deus. Não. Ó, deixa eu falar. Aqui, ó. Isso
a gente não muda, isso a gente não muda. Então, as únicas coisas que nós não conseguimos mudar é a genética, ok? E o que aconteceu na nossa história de vida. Ou seja, vale a pena a gente ficar colocando a nossa atenção nisso? Não vale. Até porque a depressão, a gente vai ver, faz com que a gente fique ruminando sobre coisas no passado. E eu não estou dizendo que a sua mãe ou as pessoas da sua vida, outras pessoas que deveriam ser cuidadores e que não foram da forma ideal, não estou dizendo que elas não têm responsabilidade, elas têm. Só que isso daqui não é onde a gente tem que colocar a nossa energia. Por quê? Porque isso aqui a gente não vai mudar. Não estou dizendo que a gente tem que falar, então tá bom, vai. Tanta gente, uma coisa que eu odeio é falar isso. A Oprah, ela foi abusada sexualmente, ninguém gostava dela, e não sei o que. Olha lá agora, ela é bilionária, então para você ver que, você consegue. Então, se você não está fazendo, é porque você não está se esforçando. Isso é besteira, né? Por quê? Porque a gente não sabe a vida da pessoa, a gente não sabe como foi percebido isso, né? A genética, enfim, é besteira. Mas o que é interessante é a gente olhar para a nossa história, ok, e a gente identificar onde a gente consegue atuar. Por quê? Porque aqui, nas crenças a gente consegue. Muita gente perguntou de TCC, sim. Um dos aspectos da TCC é mudar tanto as crenças quanto os pensamentos, que são enviesados, são pensamentos falsos, são fake news da nossa mente. Então tem um módulo, tem uma habilidade, uma estratégia, uma ferramenta para ir mudando. Quer dizer que a gente vai apagar isso? Não. Mas a gente vai construir outras coisas. E a gente vai colocar dúvida. A gente sabe que no treinamento, mesmo com medicação ou sem medicação, então só a terapia, por exemplo, só a TCC, a atividade física, mudanças alimentares, aumentam o hipocampo. O antidepressivo também aumenta o hipocampo, diminui a amígdala. Então, com o tratamento, a gente muda essas áreas. Né? 8 semanas, por exemplo, de treinos de meditação já consegue aumentar o hipocampo da pessoa. Isso outras estratégias, alimentação, atividade física, mudar a dieta, de repente usar um antidepressivo, ou usar o hipérico, usar um suplemento, usar o ômega 3, o metilfolato, enfim. Cada pessoa vai ter o seu, digamos, a sua medicação principal, e isso faz diferença. Então aqui a gente consegue mudar, os hábitos a gente consegue mudar, e esse córtex pré-frontal a gente consegue fortalecer. E com isso a gente vai o quê? A gente vai mudar esse panorama. Por quê? Porque o mundo ele vai trazer outros gatilhos. Ele pode trazer. A gente não tem como prever. Olha a bagunça que aconteceu nesse mundo nesse ano. Como é que a gente ia prever isso? Só que se a gente vai construindo isso daqui, e se a gente vai, digamos, modificando esse quebra-cabeça, essa peça do gatilho ela não vai encontrar, ela não vai encaixar ali. E aí a gente pode até sentir o baque, mas a gente não vai entrar nesse ciclo vicioso da depressão. Só para falar então da serotonina e da noradrenalina, na verdade o que, do ponto de vista cerebral, o que causa depressão hoje em dia é o quê? É diminuição, é perda de neurônio e perda de conexão entre as áreas. A serotonina, a noradrenalina, a dopamina, elas são a forma com que essas áreas conversam umas com as outras. Então a gente colocando ali, né, a noradrenalina, a gente dá o quê? A gente dá o elemento para elas conseguirem conversar. Só que a gente só dá isso não faz a pessoa melhorar, faz a pessoa ter condições de começar a mudar o quebra-cabeça. Porque às vezes a gente precisa dar como se fosse um start, como se fosse, por exemplo, tem uma argila que está muito rígida, a gente jogar água para amolecer, só que a gente vai precisar trabalhar nessa argila, né? Uma metáfora, imagina que o nosso cérebro é argila e na depressão ele está todo, digamos, duro. Eu não conheço muito argila, eu lembro que eu fazia isso na escola, né? Aí você tava ali, aí, puxa, tá dura, vamos jogar uma água, porque dá uma amolecida, dá para mudar ela. Né? Então, aí o antidepressivo às vezes serve como uma água. Então, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina serve como melhorar essa comunicação, jogar água nas conexões para elas conseguirem ser remoldadas. E por isso que só o antidepressivo não vai ser suficiente para muita gente.
vão ter pessoas que vão precisar de antidepressivos diferentes, porque tem a questão do metabolismo também, tem a questão da genética, de como que a pessoa metaboliza, absorve a droga, enfim, tem que ver se o diagnóstico é de depressão, se tem um diagnóstico de depressão bipolar, que aí o tratamento muda, mas enfim, a medicação, essas substâncias, elas são o quê? Elas são simplesmente a forma como essas áreas se comunicam. Então, a diminuição da serotonina é uma consequência da diminuição da função disso, que foi causado por essas, digamos, essa história de vida. Então, se a gente só coloca a serotonina, mais uma vez, falando que tem o diagnóstico, tem a sensibilidade ao remédio individual, mas se for só isso não vai melhorar a depressão. Antes fosse assim, né? É claro, tem casos em que a gente não identifica tão bem, porque a parte genética, de repente, é muito forte. A parte genética, às vezes, é tão forte que, às vezes, um pequeno gatilho, mesmo sem esse circo armado, a pessoa melhorou. Pode acontecer. Essas são as pessoas que melhoram rápido com antidepressivo, mas é a minoria. Quando é só genético, é só a parte genética que fez isso daqui tudo acontecer, é muito, muito raro. A grande parte, o antidepressivo vai fazer com que a pessoa fique menos sensível às coisas ruins, mais sensível às coisas boas, tem um pouco mais de energia. Ou seja, o antidepressivo ele permite o treino. É mais ou menos uma pessoa que tem anemia e quer ganhar massa muscular. A pessoa precisa tratar a anemia dela para poder ir para a academia. Agora, se ela tomar o ferro dela, se ela tomar o suplemento que ela precisa, tomar as vitaminas e ficar em casa, ela não vai conseguir ganhar massa muscular. E tem pessoas que não vão precisar, que só com esses treinamentos vão conseguir melhorar e se manter bem. Por isso que a estratégia que melhor previne recaídas não é o remédio, e sim todas essas mudanças, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que eu falo nos treinamentos, mas também atividade física, mudanças alimentares, por isso que eu coloco todas essas questões, mas aí a gente entender aonde que cada coisa atua. E para quê? Para a gente parar de acreditar nessas coisas ruins que falam por aí, nessas besteiras, e parar de dar. Às vezes a gente coloca essa informação, fala, olha, não, mas isso aí tem que tomar tal coisa que vai melhorar. Pera lá, né? Se fosse simples assim, a gente resolvia muita coisa. Mas o fato de não ser isso não quer dizer que não tem como melhorar. Claro que tem. E também não demora tanto tempo. O nosso cérebro é muito maleável, ele é muito flexível, tá? Aí... aqui, ó, e aí uma vez que a faísca coloca lá e surge, aí começou já um incêndio. Aí a gente vai ter que apagar o incêndio. Então, poxa, tá acontecendo, entre aspas, um incêndio da depressão. Adianta a gente voltar e falar, vamos entender então o que foi que aconteceu na sua mãe, na sua infância? Não é a hora de fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa ajudar a pessoa a lidar com aquele sintoma depressivo. Não é o momento. Talvez depois a gente possa até voltar, mas não para ficar remoendo, mas sim para falar, olha, tá vendo isso que aconteceu? Essa crença é uma crença que não faz sentido, ou fazia sentido naquela época, mas olha só tudo que aconteceu depois e que não colabora com aquela crença. Então, o importante da gente ficar preso no passado não é uma boa estratégia. A gente tem que usar o passado para provar que aquela crença e que aquele modo de agir não é útil e para a gente poder sair dele e construir um novo. É para isso que serve. Só que, às vezes, muita gente fica valorizando aquilo e aí fica, digamos, intuitivo que a gente tem que ficar falando sempre do passado. Não necessariamente. Tem que falar só na medida que ajuda a gente a mudar e desenvolver ferramentas para o futuro, para o presente e para o futuro. É para isso que ele ajuda. Não para a gente ficar nele. Só que eu sei que é difícil. Por quê? Porque o ciclo da depressão tem isso aqui, ó. SPA, que é sensações, pensamentos e ações. Então, quem, enfim, vê os meus treinamentos, workshop, já está cansado de saber disso. Então, a depressão, ela tem sensações depressivas, por exemplo, falta de energia. Então, a depressão a gente sente no corpo. O músculo está cansado, não dá, tem um peso, tem um saco de areia. A depressão é física, dói. A pessoa está mais sensível à dor física, dor de cabeça, dor de estômago. A principal queixa que leva a pessoa com depressão a procurar o médico é dor de estômago.
Por quê? Porque dói, tá, o corpo tá sentindo. A depressão, ela engana o cérebro, ela indica que o cérebro tá doente, que ele precisa ficar quietinho. Só que, na verdade, ele não tá, só que o cérebro tá vendo, nossa, o meio tá muito ruim, eu vou ficar quietinho. Então tem diminuição de energia, aumenta a dor física, de cabeça, dor nas juntas, dor de estômago. A pessoa tem uma insônia normalmente, insônia ou um aumento de sono, pode ter para menos ou para mais. Tem alterações de apetite, para menos ou para mais. Normalmente diminui, mas tem casos em que aumenta também. Pensamentos. Normalmente os pensamentos são, entre aspas, aí três grandes esferas. Pensamentos de inutilidade, que eu sou inútil, eu não tenho valor, eu sou um peso, eu não tenho capacidades. Sentimentos de culpa, pensamentos de culpa, eu sou culpado tanto pelo que acontece comigo, mas às vezes sou culpado pelos outros. Às vezes o paciente vai falar, sou culpada pelo meu pai, sou culpada pelo meu escritório não ter conseguido fazer tal contrato, sou culpada pela minha mãe estar sozinha, eu não valho nada. Sentimentos de desesperança. O que é isso? De que não tem jeito. E é por isso que é importante quem está perto saber. Por quê? Porque às vezes a pessoa com depressão, pela própria depressão, fala, isso não vai funcionar. Isso nunca vai funcionar. Não adianta nem tentar. E aí depois a gente vai falar, a pessoa do lado sabendo que está na depressão, você tem que saber que isso é da depressão. Então a gente tem que ajudar a pessoa a tentar sair, mas dar coisas que são factíveis. Se a pessoa está tendo isso, fala, vamos lá, né, correr 10 quilômetros, vamos lá voltar e, enfim, né, vamos fazer um treino aí esportivo comigo e tal. Pera lá, né, a pessoa está sem energia, não está dormindo, está cheio de dor, está pensando que não tem jeito, que ela não vale nada. Você, pera lá, não vai dar assim, né? Vamos sair, vamos fazer compra, vamos no bar. A pessoa, ela não está, né, aqui, ó, ela não consegue sentir prazer. O paladar, o colorido do mundo está perdido. Então ela vai. Não. É um esforço muito grande com uma pouca chance de sucesso. E a chance dela voltar aqui é muito alta. E aqui cai demais a concentração. A cabeça fica parada, uma nuvem. Você pensa, não vem. A depressão não deixa a gente pensar direito. Nossa tomada de decisão fica ruim, a gente fica paralisado. A gente não consegue tomar uma decisão simples. Será que eu vou passar shampoo? Será que eu compro um condicionador assim ou assado? Será que eu vou comprar um sabonete com pH assim ou com pH assim? Eu não consigo. Eu vou comprar um pão integral ou um pão sem ser integral? Não sei. Não vem. E ação. Isolamento. Diminuição de atividade. A pessoa começa a não fazer nada. Começa a diminuição de autocuidado. A pessoa às vezes não toma banho, não lava o cabelo. Imagina, né? A parte do cabelo é importante para todo mundo, principalmente para as mulheres, não só, mas as mulheres principalmente, né? Então, a pessoa não lavar o cabelo, não cuidar do cabelo é algo que é extremamente central para a parte, né, da autoestima de qualquer um de nós. Então, isso mostra o quanto que a depressão, ela muda isso. Então, isolamento, diminuição de atividade, diminuição de autocuidado, procrastinação. E aí o que acontece? Essas sensações geram esses pensamentos, os pensamentos tiram a energia. Porque fala, não vale nada, não vai dar certo, para que eu vou fazer? Você fica desmotivado. Esses pensamentos fazem a gente se isolar, não fazer as coisas, não se cuidar, procrastinar. Só que se a gente procrastina, aumenta a culpa, aumenta o senso de inutilidade. Se eu estou isolado, eu vou ter menos prazer, eu vou ter menos energia. Por quê? Porque eu não tenho nada que me estimula. E isso daqui também vai fazer com que eu faça menos coisas. Ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. Por isso que o tratamento, a gente tem que mudar isso. A medicação, ela vai atuar aqui, ó. Ela não vai atuar nisso daqui. Por isso que a medicação, ela é uma parte.
para algumas pessoas, para outras não precisa. Só que ela não é o principal e ela não é todo o tratamento. Então, uma das formas, né, uma das causas maiores de recaída, claro, às vezes é não ter tratado com remédio correto, ou com a dose correta, ou pelo tempo correto, isso é verdade, mas uma das outras causas é a pessoa ter melhorado isso, mas não melhorado totalmente isso, e não mudado os hábitos e as crenças e todo esse contexto, não ter construído hábitos novos, não ter construído crenças novas, porque é isso, em última análise, que vai manter a pessoa bem. Então, a causa são essas 7 causas aqui. É a soma disso. É a soma disso. É genética mais estresse, mudanças cerebrais, crenças centrais, hábitos tóxicos e gatilhos. É isso. Por isso que eu digo que sim, é possível melhorar. Tem muitas pessoas, tanto os meus pacientes quanto alunos, que vão melhorando e a coisa vai mudando. Ou seja, é possível. É possível. E vocês não estão sozinhos. Um abraço, pessoal, e boa noite para vocês.